Fala, meus queridos, bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa. Você já me conhece, você com certeza já assistiu a outros vídeos meus. E nós estamos aqui para estudar língua portuguesa para concurso, ok? Então, hoje eu estou começando aqui no canal uma nova série que é vários conteúdos de língua portuguesa dentro de questões de diversas bancas aí pelo Brasil, bancas de concurso. Então, eu decidi começar com regência verbal. Regência verbal que é um assunto que tira o sono de muitos concurseiros. Regência verbal é um assunto que a pessoa fica, meu Deus, ele namora com Maria ou ele namora Maria? Mas, o que seria regência verbal? Regência verbal é o estudo da subordinação entre o verbo e os seus complementos. Qual é o complemento que um determinado verbo pede? E esse complemento, ele depende do quê? Ele depende do sentido que o verbo tem. Qual o sentido que aquele verbo tem naquela frase? De acordo com o sentido que ele tiver, aí nós teremos podemos dizer, uma regência verbal. Ok? Então, fique comigo, certo? Vamos, então, para as questões. Então, aqui, se você quiser ajudar o nosso canal, você pode ir aqui nesses três pontinhos, aqui no Valeu Demais, e você pode enviar aí uma quantia de acordo com o seu bolso, né? De acordo com como você quiser ajudar o nosso canal, certo? Então, vamos à primeira questão. Olha só. As sentenças a seguir foram elaboradas com base no texto 1. Analise-as cuidadosamente quanto à regência verbal. Então, eu tenho aqui 5 sentenças e ele quer que nós avaliemos de acordo com a regência verbal. Então, vamos lá. A pesquisa almeja a compreensão do impacto das apostas e identificar os indivíduos vulneráveis ao transtorno do jogo. Aqui, gente, deixa eu só te mostrar uma coisa. Aqui, apesar do erro de paralelismo sintático, ó, almeja a compreensão do impacto das apostas e identificar, ó, erro de paralelismo, né? Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu começo com um verbo. Mas, apesar disso aqui, o verbo aqui, almejar, ele está certinho, porque quem almeja alguma coisa. Então, almeja a compreensão. Então, nesse caso, almejar aqui é um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo? Transitivo é um verbo que precisa de complemento. Direto é porque o complemento dele é ligado diretamente, sem necessariamente ali, sem ser preciso, melhor dizendo, uma preposição. Então, o número 1 está correto, tá? Número 2. Os pesquisadores informaram os resultados das pesquisas aos gestores. Quem informa alguma coisa, o quê? Os resultados a quem? Aos gestores. Esse verbo informar, nós o chamamos de verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede 2 complementos. Então, tá certinho aí. Então, 1 e 2 estão certos. Tá? Número 3. O levantamento visava tanto a análise comportamental quanto a elaboração de políticas de preservação. Gente, visar, o verbo visar, no sentido de almejar, de desejar alguma coisa, ele pede a preposição a. Então, quem visar no sentido de almejar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, aqui seria visava a, seria o a que é pedido por visar, mais esse a artigo que vem junto com o substantivo análise. Então, era para ter o acento grave aqui, ó. Porque quem visar no sentido de almejar, pede preposição. Agora, se fosse visar no sentido de olhar, de ver, por exemplo, eu visei a barata e joguei a chinela. Visei a barata. Nesse caso, visar no sentido de olhar, não é de almejar.
Aí não precisaria dessa preposição a. Então, aqui era para ter o acento grave, que marca a crase. Então, a número 3 está equivocada. Próximo. A dependência do jogo expõe o jogador a riscos e compromete sua relação com a família. Ó, a dependência do jogo expõe. Expõe quem? O jogador. A quê? A riscos. Então, a número 4 está certinha também. A prevenção ao transtorno do jogo, prevenção ao transtorno, não, né? Prevenção está errado aqui. Do jogo interessa tanto profissionais de saúde quanto a sociedade. Aqui também tem um errinho de regência verbal. A prevenção ao transtorno, a prevenção do transtorno, né? Peraí. A prevenção ao transtorno do jogo, aqui está certinho. Interessa tanto profissionais de saúde quanto interessa a. Se interessa, interessa a alguém. Interessa a mais a sociedade. Então, aqui era para ter o acento indicativo de crase. Ok? Então, eu tenho certo aí a número 1, a número 2 e a número 4. Nosso gabarito aqui é a letra A. Letra A e para você. Primeira questão de regência verbal. Fique atento. Vamos para a próxima. Questão aí da CESP. CESP-Sebrasp 2025, tá? Trata-se de uma tática para manipular informações, explorar a credibilidade de figuras públicas e induzir fraudes. Se você já conhece o CESP, você sabe que a maioria das questões deles é de certo ou errado, ok? Pausa o vídeo, tenta fazer a questão, depois você volta comigo. Vamos trabalhar desse jeito. Então, vamos lá. Aí ele pergunta, ó, o verbo induzir, no terceiro período do parágrafo, está aqui, que eu trouxe para cá, tá? Na acepção em que está empregado no texto, comporta-se como transitivo direto, não admitindo, portanto, que seu complemento seja introduzido pela preposição a. É isso que ele está dizendo. E aí, isso está certo ou isso está errado? Induzir fraudes. Eu vou ler de novo. Trata-se de uma tática para manipular informações, explorar a credibilidade de figuras públicas e induzir fraude. Vocês acham que... Ele está dizendo que aí está sendo transitivo direto, ou seja, precisa de complemento sem preposição. Isso está certo? Isso está errado? Nesse caso aqui, está correto. Porque induzir tem vários sentidos. E de acordo com o sentido que ele tiver, nós vamos ter uma regência diferente. Vamos ver, eu trouxe para você. Sentidos e regências. Por exemplo, induzir em erro. Ele é transitivo e indireto. A preposição em é obrigatória. Por exemplo, os argumentos do autor induziram o juiz em erro. Nesse caso aqui, ele é transitivo e indireto. Pode ser induzir a algo, sentido de incitar, de instigar. Ele é transitivo e indireto. Por exemplo, o professor induziu os alunos a estudar. No sentido de incitar, de instigar, ele pede aí, ele é transitivo e indireto, pede o a. No sentido de conclusão, de induzir a conclusão, transitivo direto. Da análise dos dados, os pesquisadores induziram o quê? A que dedução eles chegaram? Uma nova teoria. Induzir no sentido de deduzir, de inferir. E induzir também, que é o caso lá da questão, pode ser induzir algo, no sentido de causar ou provocar. Ele é transitivo direto, como o enunciado falou. O assalto induziu insegurança na população. Induziu o quê? Insegurança. Nesse caso, no sentido de causar ou provocar. Que é o que acontece aqui, ó. Trata-se de uma tática para manipular informações, explorar a credibilidade de figuras públicas e induzir fraudes, ou seja, e provocar e causar fraudes. Nesse caso, o verbo induzir é transitivo direto. Tá ligado aí? Então veja comigo. Regência verbal é esse estudo. Qual é o complemento correto desse verbo? Esse complemento, muitas vezes, vai depender do sentido que o verbo tem naquele contexto. Alguns verbos têm mais de um sentido. Nós vamos ver daqui a pouco alguns desses verbos. Ok? Então fica ligado. Terceira questão. Para o vídeo e tenta responder. VUNESP 2025.
de regência verbal. A norma padrão de regência verbal foi plenamente respeitada, ou seja, onde é que a regência verbal foi plenamente respeitada? Vamos para as alternativas. Evitar a compra de roupas prontas pode acarretar de economia. Acarretar de economia não, né, gente? Acarretar economia, não de economia, não pede esse de. Então, não é a letra A. Há pessoas que optam por roupas que possam durar muito. Há pessoas que optam por roupas que possam durar muito, tá? Vamos ver, talvez seja essa daqui, tá? Letra B. Quem visa de economia, não. Visar no sentido de almejar é. Quem visa a economizar, também não é aqui, não é de. Costurar as próprias roupas implica ao aprendizado. Gente, o verbo implicar, no sentido de acarretar, de causar, ele é transitivo direto, ele não precisa de preposição. Então, roupas implica aprendizado. Não tem esse ao, tá? Esse a aqui implica o aprendizado. Seria costurar as próprias roupas implica o aprendizado de técnicas específicas. O verbo implicar no sentido de acarretar. Suas faltas implicarão demissão. Implicarão a sua demissão. Ok? Não precisa do em. Suas faltas implicarão em sua demissão. Não. O verbo implicar no sentido de acarretar, de causar alguma coisa, de ter uma consequência, ele é transitivo direto. Dispensa preposição. Quem almeja em roupas, almeja, a gente já viu lá que ele é transitivo direto. Não é almeja em roupas. Nosso gabarito aqui, letra B. Há pessoas que opta por alguma coisa, por roupas que possam durar muito. Nosso gabarito é a letra B. Tá acertando aí? No final eu quero que você me diga aqui quantas você acertou de regência e se você quer outros vídeos de eu fazendo questões de um só conteúdo, fazendo várias questões dele, tá? Quero que você me diga. Uma questão aqui do que concursos, um site muito bom que eu quero indicar para você fazer questões aí de concurso público. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência. Vamos lá. Aspirar ao afeto verdadeiro é desejo de muitos. Aspirar aqui, gente, no sentido de almejar. Se for aspirar no sentido de cheirar, por exemplo, eu aspirei o pó da terra. Aspirar no sentido de cheirar, ele é transitivo direto. Agora, se for aspirar no sentido de almejar, de desejar, é aspirar a o afeto. Tá certinho aqui a letra A. Ele quer a incorreta, né? Então não confunda, não é a letra A. Assistimos ao vídeo de Yasmin com espanto. Gente, o verbo assistir tem 3 regências. Pode ser assistir no sentido de presenciar, de ver, assistir ao jogo, assistir ao filme. Pode ser assistir no sentido de você dar assistência. Eu assisti meu irmão em sua doença. Assistir, eu dei assistência. Aí é transitivo direto. Pode ser assistir no sentido de residir, de morar. Eu assisto em São Luís do Maranhão. Nesse caso aqui, assistir ao vídeo está no sentido de presenciar. Então, está certinho. Assistimos ao vídeo. Ele quer incorreto. Te liga aí. Nem sempre se deve obedecer a regras da rede social. Quem obedece, obedece a. A o quê? A regras. Como regra está no plural e o a não está no plural, então ele fica assim mesmo. Isso aqui é só a preposição exigida por obedecer. Se eu quisesse colocar o acento indicativo de crase, eu teria que colocar o S aqui. Aí seria obedecer às regras. Mas como não tem o S, fica só o A mesmo de obedecer. Pois quem obedece, obedece a. Tá certinho aqui. Não é a letra C. Preferimos os vínculos reais aos virtuais. Olha o verbo preferir aí. Gente, eu vejo muita gente errando o verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e não uma coisa do que outra. O correto é, prefiro língua portuguesa à matemática. Essa é a regência correta. Está errado você dizer, por exemplo,
prefiro língua portuguesa do que matemática. Não é do que. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Te liga, aqui tá certinho. Yasmin, quando chegou no hospital, não. Quem chega, chega a algum lugar. Seria chegou ao hospital e não no hospital. Apesar de a gente falar, né? Mas a errada aí é a letra E. Viu aí como é que é o estudo de regência verbal? Você já sabia dessas? Te liga. Vamos lá. Próxima questão, pausa o vídeo e tenta fazer. Considerando a organização do texto anterior, seus aspectos linguísticos e as informações nele vinculadas, julgue o item a seguir. No primeiro período do texto, o trecho obedecer a 3 condições. Poderia ser reescrito, mantendo-se a coerência do texto e sua correção gramatical da seguinte forma: obedecer às 3 condições a seguir. Lembram que eu falei isso agorinha? É claro que está certo. Eu não poderia colocar, era o acento indicativo de crase aqui. Quem obedece, obedece a. Ao quê? Às 3 regras, às 3 condições. Eu não poderia deixar, era esse a com a crase no singular e 3 aqui no plural. Isso eu não poderia fazer. Eu poderia colocar, só se eu colocasse tudo no plural aqui, ó, as 3 regras. Porque quem obedece, obedece a, esse a, mais as, que é pedido aqui por 3. Ok? 3 condições. As 3 condições. Por 3 não, por condições, né? Que a está determinando o substantivo condições. Agora sim. Ok? Certinho. Eu até falei disso na questão anterior. Questão da banca Quadrix, 2025. Ó, questões bem recentes que eu trouxe para você. Acerca da estruturação linguística gramatical do texto, julgue o item seguinte. Sem prejuízo para a correção gramatical ou para os sentidos do texto, no terceiro parágrafo, a sentença: observe-se que o cuidado com a vigilância implicou a atividade profissional de especialistas voltados para o estudo da água e dos alimentos. Se implicou, o cuidado da vigilância implicou o quê? A atividade profissional de especialistas voltados. Então, implicar aqui está certinho. Ele quer saber se poderia ser reescrito assim, ó. Como? Note-se que o cuidado com a vigilância acarretou na atividade profissional de especialistas direcionados ao estudo da água e dos alimentos. Poderia ficar assim? Não. Nesse caso, se acarreta, acarreta alguma coisa. Acarreta o quê? A atividade profissional e não na atividade. Lembrando que esse na é a junção da preposição em, que é pedida pelo verbo, mais o artigo a. Fica na. Nesse caso, gente, está errada. Até coloquei aqui para você, ó. O que se acarreta, acarreta algo a alguém. E não acarreta em algo a alguém. Essa é a regência do verbo acarretar. Professor, como é que eu faço para aprender isso? Regência verbal, você precisa decorar. Você precisa decorar esses verbos. É claro que eu trouxe para vocês aqui essas questões, são os verbos que mais caem em concurso. Ok? No final, tem um presente para você desse vídeo. 7ª. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Onde que a regência verbal está correta? Aspirei o cargo de gerente, mas não fui selecionado. Gente, quem aspira, no sentido de desejar o cargo de gerente, aspira a. Se você deixar do jeito que está aqui, é como se você cheirou, cheirei o cargo de gerente. Não é isso que você quer dizer. Você quer dizer que você aspirou a alguma coisa, no sentido de desejar. Tá ligado aí? Preste atenção. Tem gente que às vezes vem para cá assistir as minhas aulas, mas fica me olhando, fica olhando pro meu corpinho, pro meu rosto. Preste atenção no português que eu quero te ensinar, meu amigo, minha amiga, tá? Vamos lá. Não deixa a minha beleza te desconcentrar. Te liga. Prefiro mais chocolate do que morango. Também não. Já vimos que quem prefere alguma coisa a outra. Assistiu um filme emocionante. Gente, assistiu a um filme. A um filme. Faltou aqui no caso, ó,
Faltou aqui, não é nem o ao, faltou aqui o a. Assistiu a um filme. Também está errado. Lembrei-me da sua promessa. Aqui está certinho, é a letra D. Tá? Vou já te explicar por quê. O caso dele implicará em demissão. Seria o caso dele implicará demissão. Implicará no sentido de implicar, no sentido de acarretar, não tem em. Lembrei. Eu não sei se eu coloquei aqui para você, gabarito a letra D, não sei se eu coloquei aqui, não. Mas eu coloquei mais lá na frente. Lembrar, esquecer. Gente, se aparecer o pronome aqui, ó, lembrei-me da sua promessa. Se não aparecesse esse me, seria lembrei a sua promessa. Só pede preposição se aparecer o pronome. Lembrei-me do seu nome. Não apareceu me, lembrei o seu nome. Essa é a regência. Mas lá na frente eu vou te mostrar isso. Então, aqui como tem um me, tá certinho. É a letra D. FCC, Fundação Carlos Chagas, banca bem complicadinha, tá? Olha aí, regência. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome relativo é inadequado. Gente, regência verbal aparece muito com pronome relativo. Ok? Vamos lá. O escritor cujas obras estudamos é premiado internacionalmente. E aí? Está certo isso aqui? Não está certo? O escritor, estudamos o quê? As obras. É premiado internacionalmente. Será que está certo? Será que não está? O emprego relativo está inadequado. Ele quer onde está inadequado. O escritor cujas obras estudamos, esse cujas é o pronome relativo, da ideia de posse, quem estuda, estuda alguma coisa. Estudamos as obras. Está certinho aqui. Não é? Ele quer que está inadequado. O documento a que você se referiu está arquivado. Ó, o documento, esse que é pronome relativo. Esse que se refere a documento. Quem se refere a alguma coisa. Então, por isso esse a aqui. Então, o documento a que você se refere está arquivado. Quem se refere a. Se refere a quê? A o documento. Esse que se refere a documento e esse a é pedido pelo referente. Muita gente erra isso aqui. Muita gente, porque coloca o pronome relativo e esquece da regência verbal. O documento, o pessoal diz assim, ó, o documento que você se referiu, não. Quem se refere a. Então, o certo é o documento a que você se referiu. Está arquivado. Tá certinho também. As pessoas que confio nunca me decepcionaram. Tá certinho, professor? Não. Quem confia, confia em alguém. Então, seria as pessoas em que confio. Em que confio. Faltou aqui o em. Quem confia, confia em. Esse que se refere a pessoas, confio é o verbo, mas pede a preposição. Então, era para vir antes do relativo. Era para vir aqui o em. Nosso gabarito aqui é a letra C, que é que está errado. Vamos ver as outras. A escola para a qual trabalho, quem trabalha, trabalha para alguém, né? Então, trabalho para a escola. Esta é a garota de que falei. Quem falou, falou de alguém. Por isso esse dia aqui. Esta é a garota de que falei. Nosso gabarito é a letra C. Professor, eu não sabia disso. Pois é. Vejam só o nível. A FCC, que é uma banca um pouco mais grande, é uma banca grande aqui do nosso país, ela já cobrou justamente o que quase ninguém sabe. Regência verbal junto com o pronome relativo. E muita gente erraria isso aqui. Diria assim, esta é a garota que falei. A escola a qual trabalho. As pessoas que confio. Cuidado, pessoal. Cuidado com isso. Questão 9, Fundatec. Assinale as assertivas abaixo, considerando as regras de regência na língua portuguesa. Em deu o aviso. O verbo dar exige objeto direto? Deu o aviso. Está certinho aqui, né, gente? Objeto direto. Em contou o episódio ao marido. O verbo contar rege dois complementos. Se contou, contou alguma coisa a alguém. Está certinho. Em perplexo na porta. O adjetivo perplexo exige complemento com preposição com. Perplexo com algo. Sendo inadequado seu uso isolado, como no trecho. Perplexo com algo. Estava perplexo na porta. Não. Inadequado não pode ser. Eu estou perplexo.
E ele não é sempre que ele pede perplexo com alguma coisa. Eu posso dizer, ó, eu estou perplexo. Sem necessariamente, essa letra, número 3 aqui está errado. Em alheio à existência dos filhos, o termo alheio rege corretamente o complemento preposicionado com a. Alheio a. Certinho. Em absorto por demais nas suas próprias especulações quimérias. O termo absorto está inadequadamente empregado, pois exige complemento iniciado por preposição com. Absorto com. Não, está errado. Então, o nosso gabarito aqui é 1, 2 e 4, é isso? Seria o quê? 1, 2 e 4 seria a letra A? Letra A. 1, 2 e 4, letra A. Tá? Absorto não é absorto com alguma coisa. Absorto por alguma coisa. Enfim. Letra A. E aí, ó, quem está perplexo somente. Não existe complemento. Não precisa daquele complemento que eu falei. Quem está absorto está imerso em algo e não, como ele colocou aqui, com algo, tá? FCC de novo, viu? Pronome relativo. Ao contrário do que se imagina, teme-se de que nossos computadores orgânicos sejam afetados pelos eletrônicos. Teme-se de quê? Não, que se teme alguma coisa, não é essa aqui não. Ele quer o quê? É regular, ou seja, ele quer o correto. Da interação com os computadores, de cuja somos responsáveis, podem resultar vários prejuízos. Vamos olhar, somos responsáveis por, né, e não de cujas. Está parecendo que essa letra B não. Os benefícios em que resultam o emprego sensato do nosso cérebro podem ser comprometidos pelo sistema digital. Os benefícios em que resultam. Ninguém pede esse em. Quem está pedindo esse em aqui? Uma vez que deixamos de cultivar os valores, porque deveríamos nos orgulhar, não seremos mais que simples autônomos. Quem se orgulha por, né? Tá parecendo que é essa aqui, mas esse porquê tá errado, porque ele seria separado, tá? Não é junto. Esse junto aqui é aquele que você dá explicação, é aquele que você dá a causa, tá? A regência de orgulhar, eu estou orgulhoso. Não, quem está orgulhoso com alguma coisa, não por alguma coisa. Também por alguma coisa, mas aqui está errado, tá? Aqui o erro é o porquê junto. As virtudes humanas, aqui deveríamos dedicar toda a nossa atenção. Quem se dedica a. Esse que se refere a virtudes humanas. Nosso gabarito aqui é a letra E. É a única que a regência está correta. Letra E. Aqui não tem ninguém pedindo de, aqui não tem ninguém pedindo de, nem em. Aqui seria o porquê, aqui os valores, porque deveríamos nos orgulhar. Eu estou orgulhoso por. Seria separado e não junto como está. Letra E mesmo. Para terminar, eu trouxe aqui alguns verbos cujas regências caem bastante em concurso público. Então, anota aí, tira o print, não sei. O verbo agradar, ele pode ser transitivo direto com o sentido de fazer agrado, fazer carinho. Por exemplo, ela agradou o filho. No sentido de carinho, ela agradou o filho. Agora, no sentido de ser agradável, ele pede preposição a. O assunto não agradou ao homem. Então, no sentido de fazer carinho, é agradar o filho. Ela me agradou. Ela agradou o homem. No sentido de agradar, de tornar algo agradável, ela agradou ao homem. O verbo ajudar, satisfazer, presidir, aí é que eu coloco. Pode ser transitivo direto ou indireto com a preposição. Satisfiz as exigências ou satisfiz as exigências. Satisfiz o moço ou satisfiz ao moço. Uma das duas. Amar, olha só. Amar, estimar, abençoar, louvar, parabenizar, detestar, odiar, adorar, visitar, podem ser transitivos diretos. Eles são, na verdade, transitivos diretos. Todos esses verbos aqui são transitivos diretos. Ou seja, eles pedem preposição, eles não pedem. Vou voltar. Todos esses verbos aqui, eles pedem complemento, mas não precisam de preposição. Estimo, colega, adoro, meu amigo, louvo, o Senhor, abençoo, o rapaz, ok?
Avisar, informar, prevenir, certificar e cientificar. São normalmente transitivos diretos e indiretos, admitindo as duas construções. Avisei o gerente do problema. Avisei do problema, avisei ao gerente do problema, enfim, tá? Ah, tá, entendi. Voltando aqui. Esses verbos, quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Avisei o gerente do problema. Informei o professor do vídeo. Informei do vídeo o professor. Ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. Agora eu entendi. Eles pedem dois complementos, tá? O verbo atender é transitivo direto, podendo ser também transitivo indireto, no sentido de dar atenção a receber alguém, seguir e acatar. Não costumo atender os meus conselhos. Não atendeu a observação que lhe fizeram. Transitivo indireto no sentido de responder, prestar auxílio a. Os bombeiros atenderam a muitos chamados. E aqui você pode, passando aí, para o vídeo não ficar tão longo, aqui eu trouxe vários verbos que normalmente caem. Olha aqui, o verbo esquecer, lembrar e recordar que eu falei para você. Ele esqueceu o livro. Se apareceu o se, o pronome se ou me, ele se esqueceu do livro. Não apareceu se, nem me, nem ti, ele esqueceu o livro. Você pode fazer um print. O verbo namorar aí, ó. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Não é ela namora com aquele garoto. Ela namora aquele garoto, ela namora o rapaz, não com o rapaz. Tá? Você pode fazer um print aí e aí várias regências para você perdoar e pagar. Ok? Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha ficado até o final. Me diga aqui, professor, eu quero mais vídeos de outros conteúdos desse jeito, resolvendo questões. Se tiver muita gente que colocar aqui que quer, eu farei o próximo vídeo, ok? Forte abraço e até a próxima.